Eu gosto muito desse tema, né? Hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente e, mais pontual, os erros que você comete ao fazer jejum intermitente. Eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mensinger e vejo que muita gente acha que tá fazendo jejum e não sabe, nossa senhora, tá fazendo uma lambança aí. Então, esses erros, eles não podem ser cometidos. Para você ter um excelente resultado no seu jejum intermitente, ele precisa ser feito de uma forma correta, tá? Então, gente, primeiro, né, eu quero, antes de a gente começar a falar dos erros que você comete ao praticar jejum intermitente, eu quero falar um pouco sobre jejum, né? Porque hoje ele tá tão famoso, que muitas pessoas estão fazendo, né? Ou muitas pessoas querem startar essa estratégia do jejum intermitente e mal sabe como, e às vezes não sabe nem o que é, só ouve falar e não sabe de fato qual que é o benefício do jejum intermitente pro nosso corpo, não é verdade? Então, o que é o jejum? Para quem não sabe o que é o jejum, gente, o jejum ele é praticado há milhares de anos, tá? E eu acredito que é um método mais fácil que tem, que não exige muito sacrifício, vamos dizer assim, né? É um método eficaz, então é seguro nessa parte de desintoxicação, né? Sempre foi praticado, até algumas religiões, né, praticam o jejum, tá? E ele é flexível. Eu gosto dele realmente por ele ter, ele contemplar qualquer estilo de vida. Então, você que é vegetariano, você que é vegano, você que é carnívoro, você que faz, né, alguma estratégia. Então, ele contempla tudo, né? Nenhuma tribo fica fora dele, né? Ele consegue ser praticado em qualquer estilo de vida que você tenha. E ele é uma estratégia muito simples. Ele é uma estratégia gratuita, né? Então não tem nada muito mirabolante que você precisa comprar para fazer jejum. Então, além de tudo isso, ele é gratuito e ele é eficaz quando feito da forma correta, tá? E aí, o que as pessoas querem muito saber, né? Quais são os benefícios do jejum intermitente? Por que eu faria jejum intermitente? O que ele traria de bom para minha vida, né? Então, eu vou citar alguns pontos principais aqui dos benefícios de você aplicar o jejum na sua vida, na sua rotina. Então, quando nós fazemos jejum, né? A gente tem, é como se fosse, pessoal, um tempo para o nosso corpo, tá? Porque a gente fica um tempo sem comer, sem se alimentar. Então é como se ele ficasse trabalhando com tudo que nós já temos acumulado. Então é como se a gente não ingere nada, né? Que estimula nada, nada que tenha estímulos no nosso corpo, então ele consegue organizar a casa, vamos dizer assim, né? Como se você tivesse um quarto e tá toda bagunça no quarto, e se você tá em jejum é o tempo que você consegue dobrar todas as roupas e colocar no armário, sem vir ninguém e ficar tirando criança, né? Ficar fazendo aquela zona. Então, o jejum ele é mais ou menos isso. Você dá um tempo para o seu corpo e deixar as suas células trabalhar com tudo com todos os nutrientes que tem aí dentro, né? Sem ter que ficar colocando nada para o corpo ficar perdendo tempo em fazer digestão ou fazendo metabolização de alguma coisa. Então, é como se fosse um descanso. Vamos usar essa palavra, tá? Um descanso. E aí, quando a gente faz esse jejum, a gente tem esse descanso do nosso corpo, a gente dá essa pausa para ele ficar, né, zen. Nós temos uma normalização hormonal, tá? Então, nossos hormônios, eles conseguem se afinar, vamos dizer assim, ficar mais alinhado, né? Inclusive um hormônio importantíssimo chamado grelina. Nossa, Daniela, o que é grelina? Nunca ouvi falar, né? Grelina, gente, é um hormônio da fome, né? E quem começa a fazer jejum, como tem esse equilíbrio hormonal, você diminui. E aí você não fica com tanta fome.
Então, as pessoas que praticam jejum não são, acabam se desviciando de comida. Então, consegue ficar por mais tempo saciado. Então, não tem esse tempo todo a necessidade de estar mastigando, de estar comendo alguma coisa. Então, a fome diminui. Porque a verdade, gente, é assim, né? Quanto mais você come, mais você tem vontade de comer. Quanto menos você come, menos você sente vontade. A verdade é essa. Quanto mais estímulo você dá, mais estímulo você vai ter, né? Então, o jejum é bem isso. Você acaba tendo todo esse equilíbrio hormonal e principalmente do hormônio da fome. Então, você acaba ficando, né, sem fome, você não fica tão desesperado para comer algo o tempo todo. Né? Então, entra essa parte de saciedade, que é um ponto ótimo, super positivo para você que quer emagrecer. E outra coisa bem interessante, que é legal você, às vezes, aplicar um jejum, por exemplo, você mulher, isso acontece muito, que fica no platô. Então, você emagreceu, de repente, você não varia peso por nada. Nossa, você pode ficar comendo alface. Da hora que você acorda, da hora que dorme, você não emagrece, tá? Por quê? Porque às vezes pode estar com alguma parte hormonal desregulada, e aí, a hora que você entra numa estratégia de jejum, você consegue normalizar e o peso abaixa, tá? Aumento de energia, óbvio, tá? Porque aumenta a circulação, o trabalho celular, então isso demanda mais energia para você. Junto a isso, melhora a inflamação, tá? Melhorando vários quadros. Eu já vi pacientes com vários tipos de dores, e a hora que você aplica o jejum, por ter essa ação anti-inflamatória, você diminui vários tipos de dores, tá? Para quem tem gordura no fígado, é ótimo também, porque ajuda a dar um tempo para o seu fígado poder filtrar, poder trabalhar, sem nada atrapalhando, tá? Diminui colesterol, diminui triglicérides, previne quem tem predisposição à pressão alta, tá? Melhora a sensibilidade à insulina, tá? Então, ele vai ajudar no emagrecimento, porque você acaba não tendo essa resistência de estimular a insulina o tempo todo no seu corpo. A insulina é um hormônio que toda hora que você come, você estimula ela. E ela, o tempo todo sendo estimulada, ela vai aumentar o acúmulo de gordura. Então, quando você passa a não comer o tempo todo, ficar nessa janela de jejum, você não estimula tanto ela. Então, você acaba, além de diminuir o risco de diabetes tipo 2, você acaba diminuindo a gordura localizada, tá? Então, essa parte é a melhor, né, mulherada? É a melhor parte do jejum é a gente conseguir perder essa gordura que fica, às vezes, teimando e não sai por nada, né? E aí entra nessa parte de queima de gordura, porque você gera uma oxigenação, então você tem mais disposição se você coloca as suas células para de fato trabalhar com o substrato que já tem ali, então ela tem que se virar nos 30, fazer acontecer o seu dia sem ingestão de nada, tá? Então ela começa a ter essa organização, melhora a capacidade de concentração, de memória, né? Outro benefício que é importante falar, gente, isso para quem quer emagrecer é um dos principais pontos. É você identificar, tá, o que é fome real de fome emocional. Para você que está querendo emagrecer, pensa que é o primeiro passo para você entender o processo do seu emagrecimento. Identificar qual o seu tipo de fome, identificar o que é fome real e fome emocional. Tá? O que é fome real? Fome real é quando você tem sensação de fraqueza, de desmaio, né? Quando você se sente meio zonzo ali, né? E a fome, ela fica persistindo, não passa. E aí você come qualquer alimento, até o que não é de sua preferência, tá? Entenderam?
Então, fome real é uma fome que ela persiste e você acaba até comendo o que não é de sua preferência. Isso é fome de verdade. E fome emocional? Fome emocional é o que a maioria das pessoas tem, tá? Ela não apresenta nenhum tipo de sinal físico, tá? Então você não vai passar mal, você não vai sentir fraqueza. O que vai acontecer? Você vai ter vontade. E vontade por algo específico. Por exemplo, nossa, tô com a fome, mas a minha vontade agora, 5 horas da tarde, mais ou menos, é comer um pedaço de chocolate. Ou, ai, que fome agora no jantar. Ai, mas eu comeria agora um pedaço de pizza. Isso é fome emocional, tá? Então ela não apresenta nenhum sinal físico, ela simplesmente vem água na boca, você pensa no alimento, dá aquela vontade, e se você souber trabalhar, se você se distrai, essa fome passa, é uma fome seletiva, né? Então ela é uma vontade específica. E se você vai fazer outra coisa, você dá com vontade de comer chocolate, mas putz, reunião no trabalho, preciso entrar na reunião. Você esquece que você estava com vontade de comer chocolate. Entende? Então, isso para quem quer emagrecer é o principal, é o primeiro passo. Então, você saber o que é fome real da fome emocional. E o jejum te ensina muito isso, né? Você acaba entendendo muito bem o seu corpo, a sua vontade e em que horário, até quando você, até quando não, né? Até onde você consegue chegar, né, gente? E aí você busca essa consciência alimentar, que é o ideal para você ter saúde, para você saber se alimentar bem, para você que quer emagrecer. Então essa consciência, ela é muito importante, né? E a maioria das pessoas não tem isso. Muitas pessoas não sabem distinguir o tipo de fome, tá? Então, e aí, Daniela? Beleza, eu quero começar a fazer jejum, né? Por onde que eu começo? Primeiro, para você iniciar um jejum, gente, vocês têm que ter para vocês mesmos, né? Vocês têm que ter um leque aí de uma alimentação um pouco mais saudável, né? Então, uma alimentação com proteína, se for o caso, né? Para você que não é vegetariano nem vegano, então comer proteína, tanto faz qual proteína, pode ser carne vermelha, pode ser carne de porco, ovo, verdura, as castanhas, alguma verdura, legumes, né? Então, pensar no seguinte, que você tem que, na sua alimentação, ela tem que ser baseada em alimentos naturais. Naturais, que eu quero dizer, são alimentos íntegros, de verdade, e não alimentos industrializados, tá? Você ter na sua casa macarrão, lata de atum, lata de milho, isso são tudo alimentos processados, pão, tá? Então, para você, a primeira coisa, para você iniciar um jejum, você tem que ter na sua cabeça que você precisa destes alimentos íntegros, desses alimentos naturais. Então, descasca mais e desembale menos, tá? Esse é o primeiro ponto. Não adianta, tá? Você faz jejum. Eu vou dar um exemplo que eu vejo muito no consultório com adolescentes acima do peso. A mãe chega para mim e fala assim: ó, Daniela, eu não sei o que tá acontecendo. Praticamente meu filho, minha filha faz jejum. Como? Não, porque vai dormir tarde, né? Fica no joguinho, fica vendo série, aí vai dormir. Vai acordar 1 hora da tarde. Não tá em jejum? Ó, se foi dormir tal hora, acordou tal hora, ó, conta aí, ó, deu 14 horas em jejum, deu 16 horas em jejum, e aí já vai pro almoço. Eu falo, realmente, tá em jejum, não tá comendo, né? As horas de sono contam em jejum, eu falo, sim, tá em jejum. E aí? Não, e aí que vai, e aí come uma bolacha, aí pede uma comida, pede um lanche,
E o que esses adolescentes têm em comuns que fazem essa prática? Sobrepeso, tá? São pessoas, são adolescentes acima do peso. Vocês estão entendendo? Daqui a pouco eu vou ser mais clara, mas só para vocês entenderem, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vocês precisam ter um contexto alimentar mais saudável para praticar jejum, porque de nada adianta você fazer jejum e quebrar com um lanche, a pizza de ontem, certo? Um pão, entendem? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí o que acontece? O jejum não funciona, o jejum não é para mim. Eu adquiri diabetes tipo 2 por causa do jejum. E aí ficam demonizando o jejum. Mas por quê? Porque não sabem fazer, tá? Outro ponto que as pessoas não fazem normal em jejum, acho que menos. Beber água. Agora no inverno, gente, principalmente, quem não tem hábito de beber água, agora no inverno que não bebe mesmo. Passa o dia, às vezes não coloca um copo d'água na boca, não é verdade? Não bebe nada de água. E, gente, 80% do nosso corpo é água, tá? Então, isso é um erro muito comum quando se faz jejum. Não beber água. As pessoas não bebem água. Daniela, mas eu bebo muita água. Então, tem aquelas pessoas 880 que não bebem nada de água e pessoas que bebem muita água e ainda se sentem mal no jejum. Tem um porquê isso e eu vou falar para vocês. Então, assim, a gente tem as pessoas que não bebem nada de água, que é um erro. Erro. Então, se você quer fazer jejum, beba água. Então, já começa por aí. Alimentação e beber água. E você que bebe muita água. Tenho pacientes que bebem assim, 3 litros de água, 3 litros e meio, 4 litros. Chega a falar com orgulho. Não, no jejum eu bebo muita água. Não tenho problema em beber água. Sério, mas eu continuo me sentindo inchada, Daniela. Mesmo bebendo água. Eu fico muito inchada, eu tenho esse problema. O que acontece? Eu vou falar para vocês. E faz todo sentido, gente. E aí, o que acontece? Bebo muita água. Nossa, eu sou o orgulho da minha nutricionista, de tanta água que eu bebo. Só que eu continuo uma pessoa inchada. Pareço um baiacu, né? O tempo inteiro, minhas pernas, tornozelos, braços. E aí, o que acontece? O que acontece, gente? É que água demais não é tão legal. E água de menos também não. Só que tem uma questão aí. Quando você tá em jejum e você bebe água pra caramba, legal, pra saciar, né? Muita gente usa água pra saciar. Porque muitas vezes não é fome, é sede. Tem essa também, tá? A sinalização do nosso cérebro é a mesma pra fome e pra sede. Então, às vezes, a gente acha que tá com fome. E tem fome o tempo todo, mas muitas vezes é sede. Então, quando você tem essa fome aí desesperadora, para e pensa, quantos copos de água eu já bebi hoje? Porque às vezes é sede e não é fome, tá? Então preste atenção nisso. Muita fome o tempo inteiro, de hora em hora, fome, para e pensa, quantos copos de água eu bebi hoje? Você vai ver que você bebeu pouquíssimo. Mas enfim, estamos falando de pessoas que bebem muita água e ficam inchadas, principalmente pessoas que durante o jejum intermitente ingerem muito líquido e se sente ainda nessa questão de inchaço. O que acontece, gente? A tendência é bebeu muita água. Qual que é a tendência? Ir muito ao banheiro, não é verdade? Então você bebe água, vai fazer xixi. Bebe água, vai fazer xixi. E aí o que acontece ao você fazer xixi? Você elimina pela urina minerais, tá?
Você tem você exclui, você tira, você elimina do seu corpo os minerais. Esses minerais, né, a gente fala que é condutores de água, como, por exemplo, um muito famoso, o sal, tá? O sal no nosso corpo, ele é um condutor de água. Então, o que ele faz? Ele leva a água para dentro da célula. Sal demais vai te deixar inchado, sal de menos te deixa, porque a água extravasa e vai para as extremidades, porque a célula não tem, né, um condutor para puxar para dentro. E aí, o que acontece? Você bebe água e faz xixi e não faz essa reposição hidroeletrolítica. Difícil, palavrão, né? Mas, para ser mais simples, essa reposição de sais minerais. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai fazer atividade física, que você fica suando muito, as pessoas não têm hábito de tomar aquele repositor? Não é? Ou, por exemplo, né, que aquele repositor, gente, vocês esquecem que é puro açúcar. Pula. Esse famoso mesmo, que tá vindo na mente de vocês. Outra questão. Se você tem diarreia, se seu filho teve diarreia, muita diarreia, o que você faz? Você não dá um soro? Por quê? Porque perdeu muito líquido, perdeu muita água. E você precisa fazer a reposição. E aí o soro é como? Não é aguinha com sal? A gente fazendo jejum, ou pessoas que até não bebem tanta água, precisa disso. Então, o que acontece? Por isso que muitas pessoas vivem inchada mesmo bebendo muita água. Simplesmente pelo fato de que bebe água, faz xixi, bebe água, faz xixi e não faz a reposição de minerais. Mas nós temos uma questão aí, tá? O sal. Que sal? Daniela, sal aumenta a pressão. Mito. Sal não aumenta a pressão. Esqueçam isso. Não corte o sal da sua alimentação, senão você vai ficar doente. Entenderam? Tá? E aí, o que vocês têm que fazer? 1 litro de água, uma colherzinha de sal, mas não é qualquer sal, tá? Sal integral, sal marinho. Nós temos hoje em dia esse sal que nós compramos, né? Que são mais famosos, que são cloreto de sódio. Cloreto de sódio, gente, cloreto de sódio é sal mais cloro. É o que tem numa lasanha congelada, é o que tem nos produtos congelados. Esse cloreto de sódio, ele aumenta a pressão. Tem que ser sal integral, sal marinho, não pode ser cloreto de sódio. Então, leia os ingredientes do sal que você compra. O sal integral ele pode ser rosa, pode ser de Mossoró, pode ser grosso, pode ser flor de sal. Ah, Daniela, mas é muito caro esse sal, pelo amor de Deus. Gente, sal grosso, 90 centavos. Você encontra. Olha, pega o sal grosso, vê os ingredientes. Tem que estar sal marinho, sal integral, iodado com potássio. Ponto. É esse sal. Não tem segredo. Tá aí para todo mundo. Super acessível. Não precisa comprar um sal do Himalaia com trilhões de caríssimo. Não. Tá? Então, o que não pode estar nos ingredientes é cloreto de sódio. Olhou o rótulo, cloreto de sódio não presta, tá? Tem que ser sal integral. Aí você faz 1 litro para uma colherzinha pouca, tá? De colher de café de sal e bebe pelo menos 1 litro de água com esse salzinho. É claro, gente, quando eu tô atendendo o paciente fala, nossa, mas eu bebo água, eu me sinto tão inchada, eu me sinto enrijecida. A hora que eu falo assim, você cortou o sal da dieta? Como você sabe? Claro que cortei sal faz mal. Não, o que faz mal é o cloreto de sódio. Gente, importante, outro dia eu fui no mercado, fui até fazer um stores, né? Que tinha muita gente me perguntando de uma postagem que eu fiz de água com sal que eu tomo de manhã. Pois bem, fui no mercado para mostrar as marcas de sal para vocês. Vocês acreditam? Não, sério. Que tinha, a hora que eu comecei a pegar o sal do Himalaia, aquele sal rosa, a hora que eu comecei a olhar no rótulo, ela era cloreto de sódio. Então, tem pegadinha aí na indústria, viu? Estão vendendo a preço cloreto de sódio a preço de sal do Himalaia. Prestem atenção, leia os ingredientes,
tá? Não tem erro. Pegou o sal ali, vira ingredientes. Sal iodado, sal marinho, sal integral, tá? Moído, pode ser grosso, macera, põe um pouquinho. Então, não cortem o sal. E isso acontece muito no jejum. Então, as pessoas, principalmente quem fica jejum de 24 horas, né? Longos períodos, precisa fazer essa reposição, gente. Não tem como, vai passar mal, vai cair pressão, tá? Então, não é legal. Então, prestem atenção nisso. E durante a janela, né, aproveitando esse gancho, durante a janela de jejum, então você jantou, tá de jejum, vai quebrar esse jejum aí, vai fazer jejum de 16 horas, 18 horas, vai quebrar ali no almoço, você pode estar tomando a água, né, sendo 1 litro com água com sal, café, chá, né, só que muitas pessoas erram aí. Erram por quê? O que se coloca a maioria das pessoas no café e no chá? Põe adoçante. Ah, Daniela, mas é xilitol. Ah, Daniela, mas é estévia natural. Gente, adoçante vai quebrar jejum, tá? A água, o seu cafezinho, o seu chá não é para adoçar, nem com adoçante, nem com nenhum tipo de adoçante mais saudável, seja estévia, xilitol, eritritol, talmatina, com nada, nada. Não adoce água, café e chá sem adoçante, sem açúcar. Pois uma gota, esquece, não tá mais de jejum, vida que segue, já faz aí seu café da manhã, nem se estressa. Tá? Água com limão não atrapalha jejum, tá? Não quebra jejum. Até se você tem hábito de fazer um shot matinal, né? Então você põe água, limão, própolis, canela, cúrcuma, gengibre, pode, não tem problema, tá? Então, esses shots você pode estar consumindo para começar o jejum, não tem problema. Beleza? Outra estratégia interessante para você que quer emagrecer, tá? Fazer atividade física em jejum, gente. Atividade física em jejum é muito benéfica para você perder gordura, para você emagrecer, tá? Porque indico muito, muito, muito e dá muito certo. Porque você vai usar a sua gordura localizada como fonte de energia, entendem? Então você vai treinar, o corpo não vai estar fazendo digestão com nada ali, né? Tá tranquilo. E aí, o que ele vai fazer? Putz, vou ter que usar essa gordurinha da barriga para desse flanco, a gordurinha desse interno de coxa. Vou ter que tirar dali para gerar energia para essa mulher linda e maravilhosa que quer emagrecer. Entende? Então, o jejum, ele é muito bacana quando você aplica atividade física. Na verdade, é ao contrário, né? Faz atividade física em jejum, tá? Você usa a sua gordura estocada e dá ótimos resultados. Então, para você que não treina em jejum, comece a treinar e veja os resultados, tá? Então, vamos lá. Ó, agora, onde, além de todos esses erros, né, tem ainda tem erro, tá? Tô falando aqui com vocês, mas tem o erro mais grave de todos, todos, que eu vejo que as pessoas às vezes não desempata porque faz esse tipo de erro, tá? Então, vamos pensar que quando você faz jejum, né? Então, tem os horários ali. Você faz jejum de 14, de 16, de 18, de 20, 24. Então, cada um aí no seu ritmo, né? E você vai quebrar esse jejum, então, ou no café da manhã, né? Ou no seu almoço, ou em algum lanche intermediário, enfim. Dependendo muito da hora que você vai fazer essa quebra. Gente, quando eu falo quebra de jejum, é a primeira refeição do dia, tá? Então, você dormiu, acordou, tá de jejum. Quando eu falo quebra de jejum, é a primeira refeição, entenderam? E aí, legal. E pensando também que tem o restante do dia. Então, tem a quebra de jejum, a primeira refeição, e aí tem alguma outra refeição que você vai fazer, né? A não ser que você faça de 24, que aí você faz uma refeição só. Mas é difícil, tá? Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que faz. Então, eu vou usar o que a maioria das pessoas fazem. Então, quebra no almoço e ainda tem um lanchinho da tarde, muitas vezes, e o jantar. Então, de 2
de 1 a 2 refeições a mais a partir do momento que quebra, né? E aí as pessoas têm o hábito de quebrar com o que o jejum? Tá aí, gente. Eu não tô falando? Vamos pensar. Você tá de jejum, então você tá dando. Então, vamos retomar. Tá em jejum, o corpo tá pleno ali, tudo trabalhando bonitinho, sem ter que se desgastar com digestão. Vamos quebrar o jejum. Como se deve quebrar esse jejum? Que eu vejo aqui que vocês me falaram. Chega aí, vamos quebrar esse jejum, seja no café da manhã ou no almoço. Gente, o corpo tá totalmente descansado, né? Então, qual que é o princípio do jejum? Lembra que eu falei manter essa insulina baixa, não ter estímulo de insulina. O pâncreas que libera insulina, ele tá quietinho ali dormindo. Se você quebra com carboidrato, seja carboidrato legal, fruta, suco de fruta, lascou. Lascou. Entendem? Eu vejo que as pessoas começam a quebrar jejum intermitente com pão, suco de fruta, arroz, feijão, macarrão. Não é para quebrar dessa forma, tá? Então, como você tem que quebrar esse jejum? Proteína, carne, peixe, ovo, frango, verdura, salada, azeite, castanhas, tá? Caso use fruta, pode ser fruta mais específica, fonte de gordura e não de carboidrato. Então, um abacate, porque não estimula a insulina. Um coco, por exemplo. Frutas vermelhas, tá? Então, são frutas com baixa frutose, não tem açúcar. Então, não quebrem o jejum de vocês com carboidrato. Lembra que eu falei o exemplo do adolescente que eu falei? Agora vocês estão ligando? Adolescente dorme, passa a manhã dormindo, vai acordar para almoçar. E aí almoça o quê? Lanche, macarrão, né? Macarrão instantâneo, um pão, algo do tipo. E então como? Sobrepeso. Então, o feitiço vira contra o feiticeiro, dá tudo errado. Por quê? Entrou carboidrato, corpo, vai, dá-lhe. Vai insulina, o pâncreas dá um susto. Acorda. Ferrou. Tem pessoas que podem, dependendo de como vem fazendo o jejum, podem ter resistência à insulina, porque não quebram direito. Tapioca não, tapioca é igualzinho, ó. Primo, irmão gêmeo, que primo? Irmão gêmeo de pão francês. Tá? Nem crepioca, gente. Claro, né? Eu tô falando com uma pessoa que faz várias vezes jejum. Pontual, né? Eu sempre faço jejum, quebro de forma adequada, mas hoje eu quebrei com carbo, eu vou engordar? Não, óbvio que não. O que eu tô dizendo é que as pessoas fazem várias vezes jejum e quebram sempre do jeito errado. E aí, jejum não presta, jejum é ruim, jejum é do capiroto, eu fiquei doente por causa de jejum, entendeu? É isso que acontece. Entende? Tá fazendo sentido para vocês? Escrevam aí para mim. Vocês entendem o maior erro? Isso ninguém fala. Não é verdade? Isso ninguém fala. Trago verdades. E aí, o que acontece? Comeu carboidrato, aumenta a insulina, vai virar açúcar muito rápido, vai aumentar a sua gordura e você não sai do mesmo peso, você não emagrece, você fica puta da vida que nada funciona. Aí você fala assim, emagrecer não é pra mim, eu não consigo emagrecer. Só se eu tomar remédio. E não é assim, tá? Não é assim, tá? Várias pacientes emagrecem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. Por quê? Fazem direito, fazem o que tem que ser feito, tá? Bom, então, entenderam como quebra jejum? Certo?
E deixa eu ver aqui onde eu parei. Quebrando errado, aumenta a insulina, vai aumentar essa gordura, você tá aí sofrendo sem conseguir emagrecer, tá? E aí, gente, então vamos quebrar jejum, vamos quebrar? Proteína, salada, verdura, azeite de boa qualidade, as castanhas, né? Alimentos que são interessantes você usar, tá? Coco, gente, coco, muito bacana. Tanto a fruta, que ela tem mais gordura do que carboidrato, muito legal. A farinha de coco para você fazer receitinhas, óleo de coco, tá? Às vezes, para você ter energia até para o treino, e você tá fazendo jejum, põe ali um café, uma colherzinha de óleo de coco, uma canelinha, bate e toma, tá? O óleo de coco, ele tem o TCM, tá? Que ele vai lá no fundo das células. Eu não vou usar nome técnico aqui, tá? Mas ele vai lá na célula e aumenta a energia, além de dar muita saciedade. Então, não estimula a insulina. Então, o óleo de coco ele é interessante para você tomar com um café ou colocar, não sei, em um shake, alguma coisa assim, para treinar, tá? Porque ele vai lá no fundo da célula, nas nossas mitocôndrias, chamam mitocôndrias, e aumenta a energia. Então, é muito legal o uso do óleo de coco, tá? Vinagre de maçã, gente. O vinagre de maçã, ele diminui a fome. Vinagre de maçã orgânico, tá? É importante falar, orgânico, tá? Então, vinagre de maçã, ele diminui a fome. Melhora muito a nossa imunidade. Melhora a nossa digestão, então ele estimula as enzimas digestivas. Então, para quem tem problema digestivo, excelente. Diminui celulite. Acreditam? Vinagre de maçã diminui celulite, porque ele é anti-inflamatório e a celulite ela é inflamatória. É um sinal de inflamação. Então, vinagre de maçã é top. Limão riquíssimo em vitamina C, que vai ajudar a fazer a síntese de colágeno, para a gente não ficar flácida, tá? Além de aumentar a nossa imunidade. O limão, ele ajuda nas enzimas do fígado a trabalhar, tá? A liberar as impurezas, a gente ficar com o fígado mais bonitinho, mais tolerante. Chia é interessante também, super antioxidante, mas lembre-se, ou consome ela hidratada ou consome ela em farinha. Não me coloque chia crua, tá? Manteiga ghee, a manteiga ghee clarificada e azeite, muito bom. Ainda prefiro mais o azeite do que a manteiga ghee, tá? O azeite é um super óleo anti-inflamatório, então para você que tem óleo de girassol, de canola, de milho, de soja, esses óleos aí de cozinha, já joga todos fora e fica só com azeite. Para cozinhar também, Daniela? Para cozinhar também. Ah, para refogar também, Daniela? Para refogar também. Não use nenhum outro tipo de óleo, tá? Outra fruta, já falei anteriormente, mas estou repetindo aqui, abacate, tá? Fonte de gordura, não tem esse estímulo louco de insulina, que é o que vai te engordar. Aumenta a saciedade, diminui a gordura, principalmente a gordura abdominal. Por quê? Porque ele regula o cortisol. Para você que tem fome aí 4, 5 horas da tarde, é por conta do cortisol, você anda muito ansiosa, muito estressada. O abacate, ele regula isso. E aí ele acaba controlando o cortisol e melhora o seu metabolismo e ajuda a diminuir gordura corporal, tá? Principalmente a gordura abdominal. Então, abacate, frutas vermelhas, super antioxidante, então é interessante. E o queridinho de todos, os ovinhos. Ovos é versátil, gente. Você faz mexido, você faz omelete, ai, faz com que você quiser, top. Sempre é fonte de colina, antioxidante, é bom para visão, é bom para pele. É o segundo melhor alimento. Gente, do ovo, vocês têm uma noção? Ele é tão completo, que do ovo sai um pintinho. Com pulmão, com coraçãozinho, com biquinho. Tem como o ovo ser ruim? Jura? Vocês entendem? É o segundo melhor alimento do mundo. Do ovo sai um pintinho perfeito, com pulmãozinho, com biquinho, com coraçãozinho, com olhinho, com cílios.
Não tem como o ovo ser ruim, gente. Não tem. Então, usem o ovo, não tenha medo. Parem de ficar neuróticos, separando gema de clara. Um contempla o outro. Não faça isso. Ó, que desperdício de alimento. Não joguem fora. Um completa o outro. A gema completa a clara. Então, usem, tá? A dica que eu dou é, se você come ovo todo dia, tenta sempre priorizar o orgânico. Combinado? Gente, o jejum, então, olha quantas coisas maravilhosas, né? Então, ele se adequa às pessoas que não têm tempo, né? Quem não quer tomar café, quem não quer jantar, faz jejum. Só saiba quebrar da forma correta, tá? E a dica de ouro que eu dou é não conte para ninguém que você tá de jejum, que você tá fazendo 16 horas sem comer. Vai falar para minha avó que às vezes eu fico 18 horas sem comer. Que absurdo, vai passar mal. Entende? Então não falem para ninguém que você tá de jejum, até porque toda hora que você fala que você tá fazendo um jejum intermitente, vamos usar o tema da nossa live, a pessoa vai falar assim: "Ah, para". Não, come. A pessoa fica te instigando a comer. Então, para você evitar isso e manter a amizade, não fala assim: "Não tô com fome, ai, não tô muito bem". Porque a pessoa não fica te instigando, entendeu? Então, o interessante, o jejum, ele é praticado para você obter o controle da sua fome, né? E você parar de ser escravo de comida, ser escravo dos seus desejos. Você começa a ter autonomia, tá? A hora que você tiver que comer um chocolate é porque você quer comer um chocolate, entende? Não é para completar, para confortar de alguma forma. Você acaba tendo um autocontrole, né? Então, para de ter medo de começar, né? Você quer emagrecer? Então, dê o primeiro passo. Não tenha medo de começar, né? Lembra, saúde e emagrecimento é uma jornada, não é um tiro de 100 metros. Então, nós temos aí um passo a passo. Combinado? Tá? E fazendo o que tem que ser feito, dá super certo, tá? Combinado? Tchau, tchau!